Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa goleada do time do Cruzeiro para cima do Grêmio. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando dos jogadores, dos principais jogadores do Cruzeiro, possíveis chegadas, se vai chegar para ser titular, se briga por titularidade e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Mais um show do Caio Jorge. Viva o Caio Jorge, Nath! O Cruzeirão engatou uma marcha ali, o Super Cruzeiro, né, que a gente falava e brincava. Laço, hein? Parece que se entendeu, o jogo joga ali, o coletivo joga numa dinâmica muito idealizada pelo seu treinador e os resultados estão aí, Edu. Joga muito bem, fez uma partida espetacular contra o Flamengo, joga bem contra os times da parte de cima da tabela, da parte do meio, então assim, é um time encaixado, é um time que tá jogando muito bem. E, principalmente, os resultados estão acontecendo. O Grêmio não é um time qualquer, não. Não. Então, ontem, mais uma vitória do Cruzeiro para a alegria da torcida, para um time que está olhando para a parte ali de cima para brigar pelo campeonato. Ô, Prats, quando o Caio Jorge jogava no Santos, você chegou a se emocionar com muitos ele é um bom jogador, dele. foi um bom jogador. Ele é muito gente boa, eu adoro ele. Ele não tinha esse faro de goleador que ele tem apresentado agora, mas pro time, assim, sempre foi um jogador de muita movimentação, de abrir muito espaço. E o Leonardo Jardim conseguiu colocá-lo em uma condição que a gente observa alguns gols que ele tem feito, algumas movimentações dele. Ele sempre fica quase na linha da última linha defensiva. Então, quando tem um toque, ele faz um movimento assim. É um movimento para receber o passe, o quarto gol, esse é o terceiro gol, né? O Matheus Pereira cobra a falta, ele faz o gol de cabeça. O quarto gol, que é um toque do Lucas Romero, ele sai exatamente nas costas do Kahneman e se antecipando ao Wagner Leonardo. Ele chega para uma bola que é colocada um pouquinho mais à frente e finaliza muito bem. O Cruzeiro voltou ao brasileiro no nível em que estava quando parou. Muito bem, o time está muito confiante, bem treinado pelo Leonardo Jardim. Alguns jogadores foram recuperados nesses meses pelo técnico português do Cruzeiro. O Matheus Pereira fez um grande jogo ontem. O Lucas Silva tem jogado muito bem, aí o gol do André. O Grêmio chutou 2 vezes ao gol do Cruzeiro. Esse foi um dos chutes, quando o André entrou no passe do Edenilson e fez o gol do Grêmio. E o Cruzeiro fez o 4-1 e sempre dá sinal de que vai brigar lá em cima. Tem time para isso, tem grupo para isso, aí é o quarto gol, né? O passe do Lucas Romero pro Caio Jorge. O Cruzeiro ganhou e de novo jogou muito bem. De novo, um dos destaques da rodada do Cruzeiro pela bola que jogou, Eder. Ô, Bubu, se o futebol é momento, o Caio Jorge é o 9 da seleção. Não, é João Pedro. E o Caio? Por enquanto, o Caio Jorge ele é destaque do Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro ainda não venceu. O João Pedro acabou de chegar ao Chelsea em poucos jogos, no maior torneio de clubes da história, porque essa Copa do Mundo de Clubes, pra muita gente foi mas você não levaria o Caio pra seleção? Não, pode levar, mas você perguntou nesse futebol é momento, o camisa 9 da seleção é ele não. No momento, o camisa 9 da seleção se fosse amanhã a seleção jogar, teria que ser o João Pedro. Mas o Caio vai pra... o Caio Jorge tem que ir pra seleção brasileira, não tem, Silas? Eu acho que tem bastante jogadores mais jovens que podem ser testados. Hoje, eu acho que seria até unanimidade aqui se a gente falasse quem que vocês colocariam com a 9 hoje. Para mim, João Pedro também. Eu acho que o Brasil... O recorte imediato, né? Pelo que ele jogou. Agora, a gente falou muito do Endrick, a gente falou do Igor Jesus, o Caio Jorge. Cara, tem que colocar, tem que testar. Porque, às vezes, o jogador na seleção, ele se transforma, cara. Ele se transforma para melhor. Sim. Muitos se escondem, sente o peso, porque a seleção para um cara que está, por exemplo, num clube brasileiro, ela não vem sozinha. Ela vem junto com uma transferência, ela vem com uma mudança de país, de cultura, de idioma, de alimentação, valorização dentro do clube. Mas às vezes o cara não está preparado para isso. Mas, cara, o Caio Jorge ali, você viu o domínio, protegeu a bola, fez a tabela. Eu gosto. Ô, Tchelo, já chama a rapaziada aí. Tem um monte de 9 aí pra você escolher. O Caio Jorge tá entre eles, o João Pedro, muita gente. Seguindo o nosso debate de Campeonato Brasileiro, porque tem o Caio Jorge no Campeonato Brasileiro, ele é o artilheiro da competição, lidera vários outros quesitos. Participação em gols, é o cara que mais finaliza no alvo e marcou seu primeiro hat-trick. E também hat-trick no Campeonato Brasileiro. É hora do Cruzeiro por aqui. Portanto, o nosso avançado fazer 3 golos, o Matheus também com 2 assistências, mas também tivemos a linha defensiva sempre muito próxima, o meio campo também, quer o Wanderson, o Lucas, o Romero e o Christian trabalharam muito para a equipa estar sempre equilibrada, por isso está toda a gente de parabéns. E eu fico satisfeito por isso. Certeza, vocês podem ver pelos números, mas eu tenho certeza que eu posso ajudar muito mais a equipe
minha equipe, consigo desempenhar muito mais do que eu venho fazendo e é só o início. Se for para ser convocado, vai ser uma decisão deles, estou bem tranquilo, lá da minha bala, assim, com elogios também, sou um cara bem focado, então vou continuar trabalhando, se for para ser convocado, vou ir bem feliz. O treinador tem a parcela dele, certamente tem a parcela dele. Minha cobrança inicial para todos era porque tínhamos uma formação para jogar mais e quase nunca jogamos. Se contentou com tentar jogar uma bola para Muzu, para jogar no 1 contra 1, é pouco, porque a gente sabia exatamente como a gente deveria jogar o jogo e não foi da maneira como a gente executou. Ouvimos então o Jardim e também Mano Menezes. Agora a gente gira a nossa equipe de reportagem, começando pelo mandante e pelo vitorioso. A Natália Andrade chega aqui conosco, porque é isso, a pausa não atrapalhou o ritmo do Cruzeiro, que dessa vez deu uma sacolada também do lado do Grêmio. Tudo bem, Nath? Boa tarde para você. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Alfone Esportes. Pois é, a pausa não atrapalhou o Cruzeiro. Até alguns torcedores ficaram com uma dúvida pelo desempenho do Cruzeiro nos 2 jogos amistosos que fez durante a pausa, mas o Cruzeiro voltou no mesmo ritmo que parou, vencendo, impondo o jogo. Caio Jorge brilhando mais uma vez, 3 dos 4 gols foram deles, alcançou a artilharia isolada do Brasileirão. Destaque também para o Matheus Pereira, que deu 2 assistências nesse jogo, foi um dos melhores jogadores em campo também. E a gente vê muito do trabalho do Leonardo Jardim nessa mudança do Cruzeiro, né? A gente tem que lembrar que no início do ano, tanto o Caio Jorge quanto o Matheus Pereira foram muito criticados. Matheus Pereira chegou a quase sair do Cruzeiro. A torcida ficou um bom tempo brigada com o jogador, que hoje é um dos principais nomes desse time. Caio Jorge também chegou a receber apelido de Fraco Jorge. E hoje é destaque não só do Cruzeiro, mas de todo o Campeonato Brasileiro. Depois desse jogo, Léo Jardim deu entrevista, falou que o Cruzeiro não é favorito ao título, que o Cruzeiro briga por Libertadores, que favoritos são as equipes que jogaram o Mundial. Afastou o favoritismo, mas o fato é que o Cruzeiro é vice-líder do Brasileirão. Outro destaque desse jogo foi o início da biometria facial no Mineirão. Para comprar ingressos, os torcedores precisaram fazer a biometria. Na prática, ela funcionou principalmente no setor roxo. Nos outros setores houveram problemas, mas tanto o Cruzeiro quanto o Mineirão avaliaram como um sucesso essa estreia. Falaram que realmente se concentraram nesses setores, que a medida vai ser espalhada, mas que todos os torcedores presentes no Mineirão estavam com a biometria feita. Porém, chama atenção um número. O Mineirão, no meio da semana, tinha divulgado 50 mil torcedores como média de público, como expectativa de público para esse jogo. Na prática, foram 31 mil presentes. O Leonardo Jardim também, na coletiva, chegou até a falar que sentiu falta desses 25 mil torcedores que costumavam ir antes da parada e que não estavam lá. É com você no estúdio, Mari. Pois é, mas os torcedores presentes ali fizeram a festa, conseguiram também ver um Cruzeiro dando show no Gigante da Pampulha. Obrigada, viu, Nath, pelas informações da Raposa. Vou pedir também passagem aqui para o Gustavo Berton, que aí foi o lado, atualizando o lado de quem perdeu, Berton, porque o Grêmio até comemora muito agora a questão da arena do Grêmio, mas dentro de campo não foi essa celebração. Verdade, Mari. Um beijo para você, para todo mundo. Foi um final de semana de altos e baixos, né, pro torcedor do Grêmio. Eu tô aqui em frente à arena, porque no sábado o Grêmio acordou com a notícia de que o candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques, ele comprou os direitos de gestão da arena. Isso é um fato muito importante, porque a arena agora passa a ser 100% do Grêmio. Ele comprou 2/3 dos créditos que pertenciam à empresa Revi, esse outro terço já era do Grêmio. Agora ele vai fazer uma doação para o Grêmio, né, dos 2/3 que faltavam, e o Grêmio fica 100% da gestão. O que isso significa para o Grêmio? Que a partir de agora, bilheteria, shows, exploração do estádio, vai cuidar melhor do gramado, vai dar um atendimento melhor para o sócio. Tudo isso fica na mão do Grêmio a partir já dessa segunda-feira. 130 milhões de reais foi que o Marcelo Marques pagou para comprar esses créditos, e agora a arena é 100% do Grêmio. Isso foi muito comemorado no sábado, era algo que estava incomodando o Grêmio há mais de uma década. Bom, só que aí veio o domingo, né? E o torcedor do Grêmio caiu em outra realidade, que é o time dentro de campo. Uma goleada para o Cruzeiro, que claro não estava prevista. O torcedor tinha visto já uma pequena melhora na mão do técnico Mano Menezes. O Grêmio não perdia 6 partidas. E aí voltou a perder, voltou a conhecer a derrota de uma maneira muito dura. E o que preocupa
ainda mais, Mário, é porque o Grêmio agora tem uma sequência fora de casa duríssima no Campeonato Brasileiro. O Grêmio enfrentou o Cruzeiro, depois joga contra o Vasco da Gama fora de casa e depois o Palmeiras também fora. E nesse meio tempo, o Grêmio tem os 2 jogos contra o Alianza Lima pela Sul-Americana. Primeiro jogo, inclusive, fora de casa. Aliás, o Grêmio nem sai de Belo Horizonte, nem volta para Porto Alegre. E agora, início da tarde, vai para Lima, no Peru, onde enfrenta a equipe do Alianza Lima. Ainda sem o Bright White e sem o Kiki Oliveira. 2 desfalques importantes do Mano Menezes. Ele vai ter de volta o Marlon e o Dodge, que não jogaram contra o Cruzeiro, mas o Bright White segue de fora. Então o Grêmio faz essa partida fora de casa contra o Alianza Lima, teve o jogo contra o Botafogo adiado, volta para enfrentar o Vasco, tem um jogo dentro de casa aí sim contra o Alianza, mas pela Sul-Americana, e depois Palmeiras fora de casa no Campeonato Brasileiro. A sequência é dura, o Grêmio sabe disso, por isso essa derrota preocupa sim o torcedor do Grêmio, Mari. Pois é, porque é o desempenho, é a questão do elenco, é também a preocupação ali com a entrevista do Mano Menezes. Obrigada, viu, Berton, pelas informações. Não tem como a gente não começar falando assim, o jogo é muito mais sobre o Cruzeiro do que muito sobre o Grêmio, né, Mar? Sim, sim. Porque às vezes eles ficaram o outro time, que quem quer que seja, tava desatento, tava não sei o quê, foram 3 gols contra. Não foi isso, o Cruzeiro impôs o seu jogo e venceu no Mineirão com muito mérito. Volume, aproximação, jogo, capacidade técnica, improviso. O Cruzeiro foi muito melhor, o Cruzeiro está muito bem. Eu também não sei qual é a candidatura do Cruzeiro para a temporada, mas sei que é pensando em coisa lá do alto. O Cruzeiro é vice-líder do campeonato com a mesma pontuação do líder. Uhum. E outra, jogando com algum encantamento. Se você observar até números do Matheus Pereira, do Mariana, preste atenção nessa história. Estou prestando. O Campeonato Brasileiro da temporada passada, 38 rodadas. Uhum. Os artilheiros, Alejandro e Yuri Alberto, terminaram o campeonato com 15 gols. Eu até pedi uma tela sobre isso. 15 gols. Agora, no atual campeonato, o Caio Jorge tem 12 ou 11? 11. O Cruzeiro disputou 13 rodadas, o Flamengo tem 12, o Caio Jorge tem 11 gols. O brasileiro do ano passado, o artilheiro teve 15. Olha o que a gente está falando. Vai ser o artilheiro do campeonato, ou assim. Ele está mais próximo do Paulinho em 2023 do que do Alejandro e Yuri Alberto. Muito mais. Então, assim, a tendência é que a gente tenha, primeiro, um campeonato com artilheiros, o que é legal, né? A temporada passada não foi assim. E a segunda o Caio Jorge está acreditando em tudo. Ele tem a oportunidade, ele vai lá e bate. E ele tem a característica da batida, né? Sim. Ele bate muito bem, ele quer se desvencilhar rápido para bater para gol. Atualizou a tela lá com os 11. Está acreditando, é aquilo ali, Caio Jorge, 11 gols em 13 rodadas, 12 jogos. Mas do campeonato o Cruzeiro fez 13. A tendência é de um campeonato muito legal do Cruzeiro, do Caio Jorge. E é interessante porque, assim, o Caio Jorge, ele tava fazendo gol quando ele também dependia, às vezes, de passes ou de jogadas com associações com o Gabigol. Dessa partida, o que me chama a atenção é uma retomada de um Matheus Pereira, não vou falar protagonista, porque o protagonista foi o Caio Jorge, hat-trick. Mas de um Matheus Pereira, o coadjuvante, que você não sabe quem que é o protagonista ali, porque foi muito importante, mais uma vez, nessa retomada de um bom futebol. Todo mundo tem retomado ou subido de produção com o Leonardo Jardim. Ele conseguiu encontrar um rumo para o time. O Caio Jorge pode se inspirar até mesmo no Matheus Pereira. Matheus Pereira chega à seleção pelo Cruzeiro. O Caio Jorge tem potencial para isso, porque, como o Marra falou, tem poder de definição, chute de longa distância e tem algo que certamente o Ancelotti vai valorizar, que é a capacidade de movimentação. Não é um centroavante parado dentro da área, com muita mobilidade, faro de gol. Eu vejo que o Caio Jorge tem potencial. Dos atacantes de referência que atuam no Brasil, hoje, para mim, o Caio Jorge é o primeiro da fila. Já furou o lugar do Pedro, que está escanteado no Flamengo, e o Yuri Alberto lesionado. Até pensando em outras opções fora da Europa, Marcos Leonardo, que fez um bom Mundial, mas o Caio Jorge está em mais evidência, tem feito mais gols. Então, por tudo isso, eu vejo que não é absurdo o Caio Jorge
sonhar e pleitear uma vaga na seleção, quem sabe até na próxima convocação. É claro, o recorte ainda é curto, precisa ter essa consistência ao longo da temporada, mas o Caio Jorge pode, quem sabe, sonhar e ter como ambição disputar a Copa do Mundo do ano que vem, porque tem muita qualidade, é jovem, 23 anos só. A torcida que está feliz é a torcida do Cruzeiro, lá no Mineirão, Mário Marra, acompanhando então a Raposa contra o Grêmio, e o Cruzeiro não deu chance pro Grêmio respirar. Não, e assim, olha a força, primeiro, passe, né, do Matheus Pereira, depois a força, jogada de lateral, olha isso, cara, assim, é rápido, Caio Jorge, Matheus Pereira, já sabendo onde ia estar o Caio Jorge, e ele, com tranquilidade, define e faz. O segundo gol também é força, é luta, só que aí do Vidalba, né, na verdade do Christian também, assim, o Cruzeiro lutando e entregando. O Kahneman tentou proteger, né? O Vidalba também foi acompanhando ali de lado. O Kahneman tinha a oportunidade, ele meio que dá a preferência pro Volpi, e o Volpi dá a preferência também para ele. O Christian não tem nada a ver com a história, se intromete na conversa e vai lá e toca pro Vidalba. Mas é isso, Mariana, assim, é um Cruzeiro avassalador. Parece que ficou treinando o tempo inteiro das férias, desesperadamente, pra estar mais forte, inclusive, que os outros. E olha que o torcedor mais emocionado ficou preocupado com o desempenho do time nos amistosos, né, no Espírito Santo. Nossa, perdeu pro Defensa e Justiça, não jogou bem contra o Banfield. Amistoso é amistoso. Campeonato é campeonato, e o Cruzeiro voltou com a mesma toada de antes da parada. E com o Matheus Pereira, como a gente já destacou, participando bastante, é claro, Caio Jorge com faro de gol, hat-trick, quem comandou então a vitória do Cruzeiro, que segue ali na cola da liderança, né? Seguindo o Flamengo também, para poder ficar oficialmente com a primeira colocação. Caio Jorge marcando seu primeiro hat-trick como profissional. Vamos ouvir os personagens lá no Gigante da Pampulha, depois dos 3 pontos para o Cabuloso. Vamos lá. O seu Jardim, como eu já falei em outras entrevistas, ele é um paizão pra gente, vem ajudando individualmente cada um ali. E quando um treinador experiente, tem rodagem de Europa e sabe fazer acontecer, e a equipe também estava preparada para assimilar o que ele queria, e a gente está dando certo. Mas não podemos hipotecar ou criar expectativas que o Cruzeiro foi feito para ser campeão. O Cruzeiro não foi feito. O Cruzeiro foi feito para ser uma equipa competitiva e para chegar à Libertadores. É este o grande objetivo. Gols por jogo ali no Campeonato Brasileiro é o segundo. Participação em gol no Campeonato Brasileiro, tá? Lidera também. Finalizações, é o cara que mais finaliza no Brasileirão. Finalizações no alvo também. Gols esperados, olha só. E também marcou o hat-trick da competição. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né, com o show de Caio Jorge, e o Cruzeiro detonou aí pra cima do Grêmio, né, no Mineirão, vencendo por 4-1, com direito ao hat-trick aí do Caio Jorge, né? O Lucas também fez um gol aí pra aumentar essa goleada pra cima do Grêmio por 4-1, né? O Cruzeirão, o Cabuloso aí, que é o segundo colocado, tem os mesmos 27 pontos do Flamengo, tá na cola da liderança, praticamente líder do campeonato, né? Só por critério de desempate, mas o Cruzeiro não vai desistir, o Cruzeiro vai pra cima, o Cruzeiro tá muito bem treinado, muito bem encaixado, né? O Cruzeiro já vinha numa crescente, e essa paralisação acho que deu uma melhorada ainda mais nesse elenco, nesse grupo. A janela de transferência se abriu, a gente vai ver aí também, né? Se o dono da SAF associativa vai fazer algum aporte aí para trazer novos jogadores, mas eu acho que se trouxer é para ser reserva, porque o time do Cruzeiro está muito bem treinado, muito redondinho, né? Os caras estão entrosados, mas vamos ver aí como é que vai ficar essa situação aí, se o Pedrinho vai ao mercado aí atrás de novos jogadores. Mas se o Pedrinho for ao mercado, quem vocês gostariam de ver atuando aí com a camisa do Cruzeiro, né? Vocês acham que os jogadores têm que vir, tem que ser titular, ou tem que ser aí um reserva de luxo, né, para esses jogadores que estão muito bem aí no time do Cruzeiro? Lembrando que o Cruzeiro tem os mesmos 27 pontos. O Cruzeiro agora joga quinta-feira, tá, contra o time do Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então será um jogo muito, muito importante aí para o time do Cruzeiro, tá? E no domingo o Cruzeiro volta a campo novamente, só que dessa vez no Mineirão contra o time do Juventude. Então tá aí, pessoal, vamos ver como esse time do Cruzeiro vai se comportar nos próximos dias, né? Não adianta só vencer uma partida como essa, mas sim continuar nessa crescente que o Cruzeiro está tendo, que é muito bom, né? Então, o que é que vocês acharam dessa vitória do Cruzeirão
Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!